Fala galera, beleza? Mais um T-News na área, mais um T-News com muita informação. E para falar desse jogo tenebroso do Vasco, do Maurício Barbieri, que realmente está deixando todo mundo de cabelo em pé, e não no sentido bom, né? Foi um jogo covarde, um jogo horroroso. A gente vai falar de Vasco e Santos também, que vem aí no próximo domingo. Mas antes eu peço para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, isso ajuda muito, e também compartilhar o vídeo para ajudar a gente aqui a chegar em mais pessoas. Mas vamos falar desse jogo do Barbieri e agora, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal e me seguirem nas redes sociais, @Thiago Moco, vai estar passando aqui embaixo, lá no Instagram. E vamos começar falando de Vasco e Curitiba, que realmente foi um jogo assim tenebroso para o Vasco. O Barbieri não tem... Foi um jogo horrível, o primeiro tempo acho que foi o pior desde o começo do trabalho dele no Vasco da Gama, um trabalho que eu vim elogiando até o começo do Campeonato Brasileiro, os 2 primeiros jogos. Depois disso, se tornou um time completamente sem ritmo, como já vinha sendo, a gente já vinha alertando desde o jogo contra o Palmeiras essa queda de ritmo no final do primeiro tempo. E lembrando, contra o Palmeiras, contra o Bahia, contra o Fluminense, agora também contra o Curitiba, o Vasco levou gol no final do primeiro tempo. O ritmo do Vasco cai imensamente ao final da primeira etapa. Porém, no jogo de ontem, além de cair o ritmo no final da primeira etapa, foi um ritmo tenebroso desde o começo do jogo. O Vasco não tinha padrão de jogo, o Barbieri vem se mostrando um técnico fraco, sem a chance de escalar alguns jogadores, não vem dando chance a alguns jogadores que poderiam ajudar até o Vasco ser mais ofensivo, e o Vasco deixou claro que só tem um padrão de jogo, que é o jogo reativo, que é um jogo que eu particularmente não gosto, respeito quem gosta, é um jogo que funciona como o Abel Ferreira gosta de jogar assim, porém, o Abel Ferreira, quando precisa propor o jogo, tem condições de fazer isso, ele consegue fazer o Palmeiras jogar para frente. Já o Barbieri não consegue botar o Vasco para frente. Foi um jogo terrível, sem tática, sem técnica, chutão para frente, e o Curitiba soube jogar contra o Vasco. Deu a bola para o Vasco, um time mais fraco, coxa, só tinha marcado uma vez até agora na temporada, e ele no Brasileirão, e eles falaram assim, ó, vai lá, joga Vasco. Joga, quero ver se você consegue. E o Vasco não conseguiu. Era chutão para frente, lançamento, muitas vezes lançamentos dos zagueiros, e o Vasco não tinha padrão de jogo, não tinha ritmo e não tinha jogadas pré-definidas. Mais uma vez, um treino fraco, porque um time que tem um treino mínimo sabe criar algum padrão de jogo, pelo lado ou pelo meio de campo, tentando ali entrar na defesa, se infiltrar ali, fazer facão, cruzamentos precisos e não jogar a bola na área como o Vasco vem jogando. Então, tem alguns questionamentos aqui para o Barbieri, que vem se mostrando um técnico muito fraco depois do Campeonato Carioca. O elenco, primeiramente, é muito superior ao do elenco dos outros anos, 2022, 2021, 2020. Ou seja, não teria o porquê ter um começo de campeonato tão ruim quanto vem tendo. Já estamos chegando aí na quinta rodada, já passamos da quinta rodada, aliás. Ou seja, a primeira parte do campeonato já está passando. O primeiro quarto do campeonato já está acabando. E o Vasco está lá em 14º lugar, só com uma vitória no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, que até deu uma esperança, mas o Vasco só sabe ser atacado. Depois, por que não colocar o Orediano de titular e continuar nessa insistência do Galarza? O Galarza até agora no Vasco jogou uma partida, 2 partidas bem, quando começou lá atrás, depois agora voltou, jogou até um pouquinho melhor, porém não consegue manter o ritmo. O Olímpia do Paraguai está de olho, manda embora, porque não dá mais para o Galarza continuar. Fez um golaço lá quando estreou, depois nunca mais. E aí, continuando essa insistência do Galarza, e o Orediano pedindo passagem, também não consegue chegar. Outra coisa, cadê o Cauã Barros? Entrou ontem na hora totalmente equivocada, quando o Vasco estava lá na frente, dando pressão, tentando buscar o segundo gol. O Barbieri vai, tira o Pedro Raul, que é o homem de referência, bota o Cauã Barros, que é um volante, e tira totalmente a principal arma ofensiva hoje do Vasco, que não estava jogando bem ontem, estava fazendo uma partida apagada. Mais uma vez, o Pedro Raul, desde o ano passado para esse, quando veio para o Vasco, não mostrou que veio, mudou completamente seu estilo de jogo, mudou completamente do jogador do ano passado para esse, que não vem conseguindo fazer gols. E aí, ontem, não estava fazendo bem,
Porém, era o homem gol do Vasco, era o cara de referência ali dentro da área, que o Vasco estava jogando bola alçada na área o tempo todo. Ele pega e tira a referência e bota o Cauã Barros, que fica sem ninguém. Ontem o Vasco foi todo mundo muito mal. Desde o Gabriel Peck, que vinha fazendo bons jogos, até o Pedro Raul, Alex Teixeira, Galarza, Rodrigo, Jair, André, então nem se fala. Desde que voltou do Chelsea, não vem jogando nada. Espero até que não volte para a segunda parte da temporada, porque não está fazendo a mínima diferença a favor do Vasco, mas sim contra o Vasco. O Carabarral poderia ter entrado, por exemplo, no lugar do Cauã Barros, poderia ter tirado um volante e botado o Carabarral, que, apesar de ter feito um jogo péssimo na sua primeira partida, ainda assim é um cara que poderia tentar um cruzamento ali para o Pedro Raul. Então, mais uma vez, o Vasco aí se apequenando e se acovardando na mão do Barbieri, que eu tô tentando ter paciência, mas um time que vem evoluindo não dá para manter o treinador. É o que eu falei na live. Se tiver evoluindo e perdendo, ok, calma, na hora que começar a ganhar, vai fazer igual o Botafogo. Agora o time que está evoluindo e começou a perder chances, etc., e pontos que a gente apontava desde o Carioca continuam sendo falhas, aí já passou um pouco do limite. Outra coisa, Figueiredo completamente sem ritmo, bateu uma falta pífia, então o Vasco não está jogando bem, o Vasco está sem condições de brigar por qualquer coisa com o Barbieri ali. Eu já falei, o Jesus vai ficar livre no mercado, corre atrás dele, corre atrás de algum outro técnico que tenha condições de botar o Vasco para frente. Porque eu falei no começo do ano que o Barbieri não era o técnico para esse momento do Vasco. É um técnico em formação. Mas ele acabou calando minha boca um pouquinho no começo. Agora ele vai me dando a razão de tudo que eu falei lá atrás. Tentei defender ele na live. Pensei que contra o Curitiba ele mudaria um pouco esse jeito de jogar, mas não está dando. Um treinador que está sendo covarde, mais uma vez foi covarde, tirar um centroavante para botar um volante no momento que o Vasco está pressionando, para mim é uma covardia descabida, é coisa de time de Série C, que abre o placar ou empata o jogo fora de casa. Não, o Vasco não tinha que se conformar com o empate ontem. O Vasco ontem tinha que buscar a vitória até o último minuto, nem que tirasse o goleiro e botasse um atacante para tentar alguma coisa, mas não ficar ali atrás, não tirar um atacante para botar um volante no momento daquele do jogo. Para mim, já deu para o Barbieri. Eu tentei ter paciência, achei que esse jogo ia mudar, mas ele mostrou que ele só tem um estilo de jogo, que é a reatividade, que é o contragolpe, e não vem fazendo nada demais. Talvez esperar aí até o Cuéllar vir, porque o Cuéllar quer trabalhar de novo com ele, e depois mandar embora. Mas, sinceramente, Barbieri, para mim, é uma decepção gigantesca. E aí, o Vasco achou um gol, um erro grotesco da zaga do Curitiba num corte, que o Cauã Barros, que é um moleque que também estava jogando muito bem, que tem que entrar mais, ter mais tempo de jogo, mais rodagem, fez o gol. Mas foi um gol dado pelo Curitiba, um gol achado pelo Vasco e não construído. Mais um jogo pífio do Clube de Regatas Vasco da Gama, que pega o Santos agora no domingo. O Santos também é um time que não está bem, não vem jogando bem, não vem jogando ativamente, sempre reativamente. Então, mais uma vez, o Vasco vai ter que propor jogo dentro de São Januário, lotado, ingressos esgotados. E agora eu quero ver como é que o Barbieri vai montar esse time. Porque não vai ter Carabarral, não vai ter Raul Santos, que eu acho que até que vai ser bom para o Vasco, e também não vai ter aí o próprio Barbieri no banco. Talvez aí, às vezes, melhore um pouco o nível técnico, talvez o auxiliar consiga fazer algumas mudanças mais ofensivas. Mas, por enquanto, eu não tenho mais confiança no Barbieri. Ele vem fazendo muitas escolhas ruins há bastante tempo e não está dando mais. Está na hora de trocar, porque senão o Vasco vai brigar para não cair. E não está mais dando certo isso, né? O Vasco caindo já não aguenta mais sofrer. Então está na hora de trocar antes que o barco afunde realmente. Bom, galera, vou ficando por aqui. Análise do jogo hoje, tem muitas novidades no mercado dessa vez, mas eu peço para você se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho embaixo, inscrever-se, que você ajuda muita gente, e também siga a gente nas redes sociais, @Thiago Moco, vai lá no Instagram, que eu estou sempre postando muitas coisas lá. Valeu, galera, um grande abraço, e eu volto amanhã com mais o TM News. Eu fui!